Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José, que está em Gênesis 37, o sonho de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias dele a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estamos atados, molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Até aqui. Palavra maravilhosa, né? Palavra que vem nos ensinar um pouquinho sobre o amor, né? O amor da família, sobre o desprezo, né? Também. E ali nós vemos que o pai de José, ele gostava mais de José, ele amava mais José do que os outros irmãos. E qual é a função do pai e da mãe quando tem mais de um filho? É amá-los igualmente. Nós não temos que fazer divisão, nós não temos que fazer separação com os nossos filhos, dizendo que um é melhor que o outro, que um é preferido do pai, o outro é preferido da mãe. Isso nós não podemos fazer porque o Senhor nosso Deus, ele não separa os filhos. O Senhor nosso Deus, ele nos enxerga da mesma maneira como filhos dele, todos iguais, sem classe social, sem curso superior. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele é Deus Pai, aquele que cuida de cada um de nós igualmente. Então, por que que nós vamos separar nossos filhos? Por que que nós vamos amar mais um do que o outro? Qual é a diferença? É porque um é mais inteligente que o outro? É porque um te ajuda mais do que o outro? Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter a visão igual para todos. E ali, né, quando diz que Ismael amava José mais do que a todos, Jacó não escondia sua preferência por José, que era primeiro filho dele com Raquel. E isso ficou evidente quando o presenteou com uma túnica colorida. E essa veste especial já o designava publicamente como aquele que exercia a posição principal na família. E esse tratamento diferenciado com o filho provocava grande aborrecimento nos demais herdeiros que passavam a ver o irmão com maus olhos. Então os irmãos, eles invejavam a José. Eles invejavam porque assim, quando um filho ele é separado pelos pais, gera contenda, gera inveja, gera ciúmes, gera ódio muitas vezes, como houve aqui com os irmãos de José. E não é isso que o Senhor quer para nós dentro de uma família. O Senhor quer que todos os irmãos se deem bem e quer que os pais tratem todos os filhos iguais, da mesma forma. Então, nós temos aqui uma confusão familiar. E o Senhor, ele quer paz dentro da família. O Senhor, ele quer paz
dentro dos lares, Ele quer comunhão entre pais e filhos, Ele quer comunhão, bem-estar, né, dentro do lar, entre filhos, pais, mães. O Senhor, Ele nos ensina com essa palavra que nós temos que amar a todos iguais, sem fazer diferença. E José, ele teve então um sonho, né? Um sonho que relatava ali que todos iam se prostrar diante dele, mas eles não queriam isso e com isso eles odiavam mais ainda José. Mas José, ele então foi levado, foi atrás dos irmãos que apacentavam, né, as ovelhas, e ali eles fizeram uma maldade com José, o jogaram dentro de uma cisterna, e dentro daquela cisterna nem água existia. Mas ali eles fizeram, então eles não o mataram, eles obedeceram um dos irmãos, e então não mataram José. Eles mantiveram ele vivo, até que depois vieram os ismaelitas, né, um povo por onde eles estavam, e ali então eles tiraram José da cisterna e venderam José por algumas moedas para aquele povo. E depois então José foi vendido a Potifar, né, o Potifar era o faraó, o oficial de faraó, capitão da guarda. E ali então começou a história de José, uma história linda, né? Mas nós aqui então, o ponto-chave nosso é família, é ódio, é inveja. Nós não podemos ter isso. Então nós vamos manter. E ali José, quando ele teve o sonho, ao relatar aos seus irmãos, José o fez com simplicidade e sem nenhuma malícia, porque José ele era de bom coração. E é assim que nós temos que ser. Se o Senhor nos mostrar algo relacionado ao nosso irmão, nós temos que falar com humildade, porque o Senhor, Ele ama os humildes. E, no entanto, ele faltou ali maturidade para compreender que a revelação de Deus tinha dois propósitos, que era fortalecer a fé dele e prepará-lo para um futuro que o aguardava, pois o Senhor já sabia que José seria, né, o rei do Egito. Então o Senhor nos prepara, o Senhor nos prepara para a obra. E muitas vezes nós não temos discernimento dessa preparação. Muitas vezes o Senhor nos mostra algo e nós não estamos ainda preparados para receber aquilo. E a forma a qual ele falou gerou então inveja, né? Ele sofreu inveja e indignação de seus irmãos. E quando existe um sonho a ser realizado, o ideal é manter o silêncio até que tudo se concretize. Quando você tem algo no teu coração que você quer que seja realizado, que você guarde para você e Deus até quando se concretizar, para você então falar para as pessoas, mostrar, né, o sonho realizado. Porque quando nós falamos, as coisas tendem a não dar certo, tendem a dar errado. E não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Ele quer que nós guardemos e aguardemos o tempo dele nas nossas vidas. E assim foi, né? Mas como Deus ele tem um sonho para José, Deus tem sonhos grandiosos, né, para cada um de nós. Como ele teve ali para José, ele tem para cada servo dele. E aos olhos humanos podem parecer inalcançáveis, mas para quem vive pela fé, é só uma questão de tempo para se realizar. E quando Deus coloca um sonho dentro de alguém, não o faz sem propósito. Então o Senhor, ele coloca sonhos nos nossos corações e pode ter certeza que esse sonho vem dos céus e um propósito tem com isso, como teve na vida de José, né? E assim José ele cresceu, ele reinou. E ali, então, a promessa do Senhor, o propósito do Senhor aconteceu, mesmo que tentaram impedir, porque quando a promessa do Senhor, ela é feita, né, para nós, da parte de Deus, pode o inferno querer parar a tua vida. Pode o inferno querer parar o propósito de Deus, que não consegue. Ele se realizará
no tempo certo. Então, com José aconteceram muitas coisas, mas o Senhor cumpriu a promessa na vida dele. Na minha e na tua vida não será diferente. De repente, hoje você está sendo lançado dentro de uma cisterna. De repente, hoje você está sendo lançado dentro de um buraco onde você acha que não vai conseguir sair, onde você acha que não vai conseguir se realizar ali. Mas o Senhor diz para nós nesta manhã: pode até estar dentro da cisterna, mas o propósito que eu tenho contigo se realizará, porque sou eu, Deus, que confirmo as minhas promessas na tua vida. Então, que nós possamos ficar firmes, mesmo caindo numa cisterna, mesmo sendo jogado dentro de um buraco, mesmo ali passando sede e fome, o Senhor cumprirá o propósito na minha e na tua vida, porque quando o propósito é dele, ninguém pode impedir. Então, creia nessa palavra, creia que mesmo em meio à inveja, mesmo em meio às frustrações dos outros, o propósito do Senhor se cumprirá nas nossas vidas, porque Ele é Deus de cumprir promessa, Ele é Deus de cumprir propósitos. Para relatar o meu testemunho com o propósito do Senhor, há alguns anos, mais ou menos uns 4 anos, eu recebi uma promessa através de um profeta que me disse que a palavra do Senhor através da minha vida chegaria a lugares longe, chegaria a lugares que eu não conhecia. E então o Senhor hoje se cumpre essa promessa através da minha vida pelo YouTube. E aqui estou eu, né, sendo realizada pela promessa do Senhor, sendo, né, agraciada, né, através dessa bênção maravilhosa que eu recebi. Então, quando você receber uma promessa, pode demorar o tempo que for, o Senhor é fiel para cumprir a promessa na tua vida, porque toda promessa tem um propósito. E eu creio que as pessoas que forem alcançadas pelas promessas e os propósitos do Senhor jamais deixarão esse Deus. Então, creia somente através da fé. Os propósitos do Senhor se realizarão. Senhor amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu venho agradecer a Ti, agradecer, Senhor, por essa palavra, agradecer, Senhor, pelas pessoas que ouvem, agradecer pelas famílias a qual o Senhor entra, Pai, e que tira toda a contenda familiar, tira, Senhor, todo espírito de inveja dentro da família, todo espírito, Senhor, de briga, Pai, cai por terra, Senhor, em nome de Jesus, porque nós não somos merecedores, ó Pai, de nada daquilo que o inimigo lança para nós, pois nós somos merecedores das tuas promessas, Pai. Então, em nome de Jesus, afasta todo o mal, Senhor, dentro dos lares, afasta, Senhor, todos os espíritos malignos que geram, Senhor, ali influências negativas, pensamentos negativos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa as famílias, os lares, abençoa, Senhor, a vida daqueles, ó Senhor, que hoje estão começando a entender os propósitos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abra a mente, o coração, Senhor. Quebra todo jugo satânico, ó Pai. Senhor, abra as portas, ó Pai, as portas que estão fechadas, as portas de emprego, as portas, ó Pai, da prosperidade, Senhor, em todas as áreas. Cura as enfermidades, Senhor, as enfermidades incuráveis. Entra nos hospitais agora, Senhor. Visita, Senhor, os enfermos, ó Pai, em nome de Jesus. Entra nos ministérios, Senhor, dentro das igrejas, ó Pai, que se houver ali, Senhor, algum lobo, que o Senhor possa tirar, Senhor, ou o Senhor possa converter. Senhor, em nome de Jesus, apacenta as ovelhas, ó Pai, dos apriscos, Senhor, e que tudo aquilo que tem gerado inveja, Senhor, dentro do teu, no meio do teu povo, que seja quebrado, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu oro e já te agradeço, Senhor, crendo na promessa e no propósito de cada um, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.